Vamos ver do verso 12 até o final do capítulo 13, nós temos ali Sangar, lembrando que são 12 juízes que são apresentados aqui, 6 juízes maiores, onde se é elaborado, e 6 juízes menores, assim, que não é muito elaborado. Sangar é dedicado a apenas um versículo, a ele é mencionado de passagem esse terceiro juiz. Lembrando que o versículo que vai resumir todo o livro de Juízes para nós, diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então são dois enormes problemas que Juízes trata para nós: o fato de Israel não ter um rei de acordo com a palavra e a vontade de Deus, e isso leva eles a fazer o que cada um queria, o que cada um achava certo. E Juízes então era uma tragédia. Enquanto Josué, que nós já pregamos Josué inteiro antes de Juízes, ele termina num tom muito positivo, todo Israel adorando a Deus ali na geração de Josué. Juízes é trágico, é uma espiral de decadência, onde Israel vai aprofundando seus pecados e termina em notas funestas, trágicas e mortais lá na conclusão, no capítulo 17 ao 21 de Juízes. Então esse é o grande problema aqui de Israel, neste período de 3 séculos entre Josué e o levantar de Samuel, ali, que é considerado o último juiz, onde ele vai ungir primeiro Saul, mas depois Davi. E o livro de Juízes ele foi escrito na época de Davi, muito provavelmente antes de Davi ser entronizado rei em Jerusalém e conquistar Jerusalém. Existe um tom em favor da dinastia de Davi aqui no livro de Juízes, que nós vamos explanar em cada mensagem. Todos acharam? 7º livro da palavra de Deus, Juízes, capítulo 3, verso 12 até o final. Depois da leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém. E nós vamos orar mais uma vez. Se algum irmão, por gentileza, puder trazer um copo de água, por favor, agradeço, acabei esquecendo de pegar. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 3, 12. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este deu poder a Eglon, que era rei de Moabe, contra Israel, pois haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de fazer uma aliança com os amonitas e os amalequitas, Eglon foi, derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. E durante 18 anos, os israelitas foram dominados por Eglon, rei de Moabe. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador chamado Eude, filho do benjamita Gera, homem canhoto. E os israelitas enviaram por seu intermédio o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude fez para si uma espada de 2 gumes com um côvado de comprimento e amarrou a coxa direita por baixo da roupa. Então levou os tributos a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois de entregar os tributos, Eude mandou embora os carregadores. No entanto, quando estava junto às imagens de escultura, perto de Gilgal, voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei disse: silêncio! E todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado numa sala de verão particular, e disse-lhe: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou da sua cadeira, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita e cravou-a na barriga do rei. O cabo também entrou com a lâmina e, como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu para o pórtico. Depois que ele saiu, os servos do rei vieram e, quando viram que as portas da sala estavam trancadas, disseram: sem dúvida, ele está aliviando o ventre no seu quarto de verão. E esperaram até ficarem preocupados, mas o rei não abria a porta da sala. Então, tomando a chave, abriram-na e lá estava o seu senhor, morto, estendido no chão. Eude escapou enquanto eles esperavam e, depois de passar pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. Assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os israelitas desceram das montanhas com ele à frente. E ele lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou os nossos inimigos, os moabitas, nas nossas mãos. Eles o seguiram, tomaram o lugar de passagem do Jordão, que leva a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos fortes e valentes, ninguém escapou.
Assim Moabe foi subjugado por Israel naquele dia, e a terra teve sossego durante 80 anos. Depois dele levantou-se também Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra e cremos que o Senhor habita num alto e sublime trono nos céus, na região celestial, e o seu reino se estende por todas as coisas, porque a terra é o estrado dos seus pés. Mas o Senhor também habita com quem é humilde e contrito e treme diante da sua palavra. Que o Senhor estremeça e troveje dos céus a sua palavra no coração de todos nós, pecadores redimidos pela sua graça, e que o seu Espírito nos encha e nos instrua e nos guie e nos revele e glorifique a Jesus diante de nós, pelo texto que nós acabamos de ler. Que o Senhor fale conosco, que a sua palavra enraize-se e frutifique em nossos corações e em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor corte-nos e fira-nos e cura-nos pelo poder da sua palavra, que nos consola, nos exorta e nos corrige e nos prepara para o Senhor. É o que nós te pedimos, para a glória do Senhor, não para nós, mas para o nosso bem, ao estarmos satisfeitos nessa sua glória, a qual o Senhor exalta acima de tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós como cristãos, nós levamos a Bíblia a sério num nível supremo. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, a seriedade com a qual nós aproximamos do texto bíblico é uma seriedade mortal, é uma seriedade absoluta, é uma seriedade que vai não violentar o texto com as nossas opiniões, mas ouvir o texto, o Deus que fala no texto sagrado, e ao ouvir o texto sagrado nós ouvimos trêmulos com o máximo de atenção. Mas levar a Bíblia a sério é ir ao encontro com Deus nela e ouvir Deus falar nela nos seus próprios termos. E a Bíblia tem passagens muito pesadas, muito tristes, que nos leva ao quebrantamento. Só que a Bíblia também está repleta de humor. E a passagem diante de nós é talvez um dos pontos mais altos do humor bíblico. É uma sátira em cada palavra escolhida pelo autor de Juízes, que vai ridicularizar ao máximo esse rei aqui dos Moabitas, chamado Eglon. Tá? Então, ler um judeu, por exemplo, que leria essa passagem em hebraico, ele rolaria no chão de rir ao ler essa passagem. É claro que um sermão talvez não é espaço para desnudar e desbravar todo o humor da passagem, né? A passagem também tem questões sérias que ela trata através do humor, não é a piada pela piada, não é a zombaria pela zombaria, mas existe um peso muito grande por trás disso, que é mais apropriado ao sermão. Mas depois do sermão, se vocês comentarem essa passagem uns com os outros, e se vocês comentarem direito, o que é para acontecer é uma risada talvez muito grande, e é legítimo isso, porque o texto, ele é esse parágrafo escrito nesse tom humorístico e satírico, né? Os especialistas vão chamar essa passagem de uma poesia, uma poética da ambiguidade. O que é a poética da ambiguidade? Poética no sentido de construção do texto, que em cada palavra existe uma ambiguidade que vai dar historicidade e a seriedade que se preza pela palavra de Deus, mas que na ambiguidade a coisa toda é uma ridicularização do rei Eglon. E a gente vai ver tintim por tintim nesse texto aqui, né, de ponta a ponta aqui, mas tenham isso em mente, né? Porque na cultura antiga, na cultura de Israel aqui, na cultura dos povos ao redor de Israel, nós temos uma soma zero de glória e de vergonha. Ou seja, quanto mais o meu inimigo é envergonhado, mais o meu povo ele é exaltado. E nós estamos aqui num ambiente teológico. Quanto mais os inimigos de Deus são ridicularizados, mais Deus é exaltado e ele é
entronizado. Lembramos do Salmo 2, onde Davi fala assim: por que as nações se enfurecem e tramam contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias? O ungido aqui, no caso do livro dos Juízes, são os juízes, né? E aí Davi fala assim: dos céus o Senhor zomba deles, ri-se o Senhor no seu trono. Por que isso? Porque o pecado, ele é algo tão ridículo, tão fora da realidade, tão fantasioso, tão absurdo, que o humor é uma das formas de lidar. A sátira, a zombaria é uma forma de nós renovarmos a nossa mente para o pecado perder a sua atratividade. Vamos dar uma olhada aqui no texto, então, irmãos. O texto, ele tem 3 níveis de sentido, e cada um dos níveis de sentido vai ser um ponto do nosso sermão. O primeiro nível de sentido é o nível histórico, literário, imediato. Aqui, vamos dar uma olhada de novo. Verso 12 vai contar aquele ciclo. Lembra que em Juízes tem um ciclo que se repete o tempo todo? Israel peca, Deus manda um rei pagão a oprimir eles como uma punição, como uma disciplina para o seu povo. O povo cai em si, clama ao Senhor, né? Deus levanta um libertador. Esse libertador liberta Israel pelo poder de Deus. Israel fica um tempo livre e volta a pecar. É um círculo de pecado, libertação e arrependimento e voltar ao pecado novamente. Esse ciclo, ele se repete em todo o livro, e como eu falei na pregação passada, não é um círculo que se repete exatamente, porque o pecado sempre se aprofunda, então é uma espiral, ele espirala para baixo no sentido de degradação, pecado e assim por diante, tá? Então aqui Israel clama a Deus, Deus levanta um rei chamado Eglon, aqui no verso 12 ainda. Ele era rei de Moabe. Moabe era um dos povos que habitavam em Canaã, que não foram expulsos completamente por Josué e por Israel na geração passada, que a gente viu no livro de Josué. E Eglon é levantado para subjugar Israel com uma disciplina da parte de Deus. Verso 14 fala que Eglon ficou 18 anos oprimindo Israel. Israel tinha que pagar tributo, pagar imposto como vassalo desse rei chamado Eglon. E aqui a sátira começa, né? Porque Eglon, a forma hebraica de falar o nome desse rei moabita, os judeus chamavam ele de Eglon, significa bezerro. Esse é o primeiro ponto. Ele era um bezerro, tá? A forma hebraica desse substantivo, desse nome próprio, está no feminino. Então o judeu leria isso aqui como uma bezerra, né? Aqui começa a sátira toda, tá? Nós sabemos que depois, lá no verso 17, ele era um homem muito gordo. Existe uma ênfase no texto. Ele não é apenas gordo, ele era muito gordo. E ele é descrito em seu nome, como os judeus o chamavam de Eglon, ele era descrito já no feminino, tá? Então aqui, se eu fosse falar como o texto está se apresentando para nós, teria que ser um culto para maiores de 18 ou de 30 anos, tá? Mas, como todo mundo aqui é inteligente, mantenhamos na linguagem aqui mais adequada, tá? Então, feminino, ele era um bezerro. Esse bezerro era um animal para sacrifício. Depois Eude, que é levantado, ele vai sacrificar esse rei, tá? Então a zombaria toda, ela já começa no nome deste rei, né? Verso 15 fala que eles levantaram o tributo lá para Eglon, rei de Moabe. Verso 16 fala que Eude fez uma espada de um côvado, que é mais ou menos 45 centímetros. Era uma adaga, né? um facão ali nos termos modernos, né? E Eude, ele era da tribo de Benjamim. Isso é muito importante, a gente vai retomar isso depois, tá? E a tribo de Benjamim normalmente é uma tribo canhota. Então ele é canhoto, e ele coloca essa adaga, essa espada, na sua coxa direita, porque ele é canhoto. Então ele vai puxar a espada aqui, tá? Vamos continuar o texto.
Verso 17 fala que ele era muito gordo. Verso 18, depois de entregar os tributos, Eude mandou embora os carregadores. Então Eude, ele vai levar os tributos, ele vai levar o imposto que Israel deve para Eglon, né? A ambiguidade está aqui também, porque a palavra que o autor aqui escolhe para tributo é a mesma palavra para ofertas de sacrifício lá de Levítico. Então, esse imposto em dinheiro, ou em mercadoria, era uma espécie de um sacrifício, que ia acontecer ali logo mais. Verso 19. No entanto, quando estava junto às imagens de escultura, perto de Gilgal, voltou e disse: eu tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei disse: silêncio, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Gilgal é muito importante, porque Gilgal é descrito lá em Josué capítulo 4, que nós já vimos, quando eles vão atravessar ali o Jordão, né? Eles estão nessa região de Gilgal, e eles colocaram pedras, 12 pedras ali em Gilgal, Israel, para eles lembrarem dos atos salvadores de Deus. Então Eude, ao passar por esse lugar chamado Gilgal e ver as pedras que a geração passada estabeleceu ali como um testemunho, como um sinal do que Deus estava fazendo, ele se lembra da história. E Eglon, lá no verso 13, fala que ele estava na cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras é Jericó, que é a primeira cidade. Quando eles atravessam o Jordão, eles conquistam lá. Então isso tudo está passando na mente de Eude aqui, né? Ele está ali, ele vê aquelas 12 pedras que Israel atravessou, e ele lembra que Israel conquistou Jericó antes. Ele conquistou Jericó primeiro enviando espias, né, de uma forma secreta. Josué envia 2 espias ali. Raabe, lembram? Acaba salvando os 2 espias e acaba sendo incorporada a Israel. A gente já viu tudo isso nos meses passados. E ele fala: eu posso talvez usar de artimanha, de uma coisa secreta aqui, né? E aí ele manda o pessoal que veio com ele embora, e ele fica sozinho ali, com a cara e com a coragem, para armar a sua artimanha, a sua estratégia ali. E ele fala: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para o rei. O rei, ele fala: silêncio, e todos saíram da sua presença. Isso daqui é muito estranho, né? Por que o rei aqui de Canaã, subjugando Israel, lá no seu palácio, ao receber um dos seus vassalos, um dos seus escravos, Eude, que sabe que eles são contra, né? Mandou todo mundo sair ali do lugar que eles estavam? A única resposta dentro do contexto histórico dessa passagem é o motivo pelo qual Eglon é chamado no feminino pelos judeus. Deu para entender? Ele queria ficar a sós com Eude. Ok? Próxima sátira, verso 20, é muito pesada também. Fala assim: Eude aproximou-se do rei, que estava numa sala de verão particular. Aqui a minha tradução foi muito boazinha, ao meio do século 21. Sala de verão particular, eles tinham uma arquitetura síria da época. Era uma sala que ficava em cima e era o banheiro do rei, né? Não era uma sala de verão particular no sentido de ser uma grande varanda com pessoas abanando ali em rede, uma sala de verão, né, com ar-condicionado, se tivesse, né? Não, era o seu banheiro. Então era um banheiro assim grande, porque era o banheiro do rei, ficava em cima para os dejetos escoarem depois para o sistema deles lá, e ele estava neste lugar quando ele chama Eude para estar com ele. Então era um lugar muito privado, não era a sala real por excelência, era o que ficava acima do seu palácio, que era o seu banheiro. Isso aqui é uma gigantesca sátira. Estão conseguindo ver o texto aqui? Verso 20 de hoje fala que tem uma mensagem de Deus para ele. E aí o final do verso 20 fala assim, ó: quando o rei se levantou, a minha tradução está da sua cadeira, mas o hebraico original é do seu trono. É daí que vem, né, talvez, o nosso troninho, né? A zoeira aqui é máxima, a zoação é máxima, a zombaria é máxima, por quê? Ele estava na sua privada.
Ele não estava em outro lugar, ele não estava no trono. E aí o texto fala, ele levantou do seu trono, ou seja, era um trono daquela coisa, dos dejetos dele ali. Levantou-se da sua privada, né? A coisa vai piorando, né? Se dá para piorar, ela vai piorar. Eude estendeu a mão esquerda e tirou a espada de sobre a coxa direita. Aqui está um outro problema também. A espada dele não estava embainhada porque eles iam ver que ele estava armado. Ela estava embaixo da roupa. E ele tira essa espada debaixo da roupa. Até todos os comentaristas é unânime em dizer que é muito óbvio que existe uma alusão fálica aqui, se você entende o que eu estou falando, né? O rei ele se levanta para ter com Eude, e o verso 21 fala que Eude pegou a sua espada sobre a coxa direita e cravou na barriga do rei. Verso 22, o cabo entrou com a lâmina, e como ele não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Essa palavra gordura aqui, também ela é ambígua, porque não tá falando, é sobre a barriga dele que se fecha, mas é a mesma palavra para falar da gordura dos animais, quando eles são sacrificados no tabernáculo, né? Você sacrifica, abre eles, e ali saem as suas vísceras, a sua gordura. E aí que Eglon, então, ele cumpre o seu nome como esse bezerro de sacrifício, né? A palavra para espada, essa espada de Eude aqui, é uma palavra muito rara, que só aparece aqui no Antigo Testamento, que significa chama, que significa fogo. A ambiguidade está que ele tinha uma adaga mesmo, e que ele empunhalou Eglon, mas que é como se ele estivesse queimando ele como um fogo de um sacrifício, né? Verso 23, então Eude fechou e trancou as portas da sala e saiu para o pórtico. Depois que ele saiu, os servos do rei vieram, e quando viram as portas da sala estavam trancadas, disseram, sem dúvida, ele está aliviando o ventre no seu quarto de verão, que não é quarto de verão, é no seu banheiro privado aqui. Depois o rei acaba se demorando, eles entram na sala, o rei estava morto ali, com aquela gordura, fechou a espada dentro dele, e Eude ele acaba escapando pelo mesmo lugar que ele tinha entrado, no meio das imagens de escultura. Verso 26 fala que ele saiu por onde ele entrou, no meio das imagens de escultura. O rei está morto, Eude convoca Israel, e por mais que tinha guerreiros ali fortes em Moabe, Israel toma Moabe e vence os moabitas de forma muito, muito fácil. E o texto termina no verso 30, dizendo que eles ficaram 80 anos tranquilos até o próximo juiz, né? O que toda essa sátira nos ensina é muito óbvio, como eu já falei para vocês, é sobre o quão ridículo é o pecado, o quão monstruoso, desgostoso, quanto horrível é a manifestação do pecado. E lembra que nós vimos na escola bíblica, os moabitas, os cananitas, eles estavam no ápice da sua pecaminosidade quando Josué chega lá para conquistar. Nós vimos na EBD sobre Josué hoje que a medida dos pecados dele atingiu a sua plenitude. Então era um povo, estava tomado de pecado, igual Sodoma e Gomorra, por exemplo. Eles sacrificavam suas criancinhas a Baal, a Astarote. Eles participavam de orgias culticas, eles se davam a forma não natural que é a homossexualidade, e daí para baixo, não havia nenhuma moral entre os habitantes de Canaã e entre os moabitas, que era um desses povos aqui, tá? E a sátira toda também vai mostrar que Eude, ele entra no palácio por meio das imagens de escultura, e com certeza, uma dessas imagens dos deuses cananitas e moabitas era um bezerro. É por isso que Israel lá em Êxodo 32 fez um bezerro de ouro, porque era muito comum na religião do mundo antigo a ter um deus ali que representa força, que representa fertilidade, ser representado ali como um bezerro. E Eude, ele entra por meio das imagens de escultura dos ídolos, e ele sai no meio delas. Qual que é o ponto aqui? Qual que é a ridicularização aqui? As imagens não fazem nada.
para impedir Eude de entrar ou de sair do palácio do rei de Eglon. As imagens estão ali paradas, como deveriam ser, né? Mas se a religião cananita fosse a verdadeira e fosse correta, aquelas imagens era para ter saído alguma magia delas, ou caído na cabeça de Eude, mas impedido Eude ou de entrar, ou se eles não sabiam o que Eude ia fazer, porque eles eram ignorantes, de sair do palácio. Eude ele passa tranquilamente do lado, no meio das estátuas ali de Baal, de Astarote e de todos os deuses aqui representados pelos moabitas. Não fazem nada. O ponto de Juízes, nesse sentido de toda a Bíblia, na verdade, é que os ídolos são inúteis. Os ídolos não nos salvam, não nos livram de nada. Pelo contrário, eles permitem, eles abrem espaço para a morte. Os ídolos não conseguem, porque não existem na verdade, mas aquilo que a gente diviniza na criação não consegue nos fazer nada. Então, se a gente divinizar, por exemplo, o prazer sexual, se a gente divinizar, por exemplo, o dinheiro, o poder, a fama, minha esposa, meu marido, os meus filhos, a saúde, nada na criação vai satisfazer a nossa alma, vai nos dar salvação que nós ansiamos, porque nós sabemos todos que estamos nesse estado caído de pecado, e os ídolos todos são uma grande farsa. E como nós lemos e cantamos no Salmo 115, os ídolos eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, mãos, mas não fazem obras, pés, mas não andam. E o Salmo 115 fala assim, tornem-se semelhantes a eles, fiquem iguais a esses ídolos todos os que neles confiam. É o princípio da idolatria e da adoração. Nós nos tornamos parecidos com o que nós adoramos. Então veja, ao passar do tempo, como você tem se desenvolvido. Se você está se desenvolvendo cada vez mais para baixo, para o pecado, é porque você está se ajoelhando diante de um ídolo que você inventou na sua cabeça. Você está cada vez mais perverso, cada vez mais maligno, cada vez mais mentiroso, cada vez mais boca suja, mais avarento, mais cobiçoso, mais adúltero. É porque esses pecados que estão se aprofundando em você é o seu Deus, o seu ídolo, a sua imagem de escultura sem a parte do barro e do bronze, né, de que fazem ela. Mas Juiz está mostrando, Eglon não foi liberto por toda a multidão de imagens que ele tinha ali do seu panteísmo, do seu panteão aqui moabita de deuses. Nenhum deles foi capaz de impedir este bezerro gordo, afeminado, de ser morto por Eude. Esse é o primeiro nível da história. E nesse primeiro nível nós temos essa teologia da ridicularização total do pecado e da inutilização expressa dos ídolos, porque só o Deus verdadeiro pode nos livrar, e ele levanta Eude para libertar Israel. Agora, existe um segundo nível em todo o livro de Juízes. Lembra que eu falei para vocês que ele foi escrito durante a época de Davi, e que ele tem uma forte teologia em prol de Davi, porque Davi é o rei escolhido e levantado por Deus. O primeiro rei, o primeiro juiz aqui de Israel é Otoniel. Otoniel ele é irmão de Caleb, da tribo de Judá, e ele é o melhor dos juízes. Não há um A para falar contra Otoniel. Ele é o juiz ideal que a gente viu na pregação passada, exatamente para mostrar que é de Judá que vai vir o rei, e Davi, filho de Jessé, era da tribo de Judá. Jacó, antes de morrer, falou que de Judá vai ser levantado o leão que vai governar todas as nações. O leão da tribo de Judá é o rei messiânico que começa a ser cumprido em Davi e passa para os seus filhos até vir o Davi final, que é o nosso Senhor Jesus, o filho de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores, né? Então, se Otoniel é o rei idealizado no texto, é claro que ele era um pecador, é claro que ele tinha falha, mas isso não aparece no texto. Ele se levanta e liberta Israel mesmo,
Eude é da tribo de Benjamim. Alguém lembra quem era da tribo de Benjamim? De rei? Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, que não foi ordenado por Deus, que era um rei de acordo com os padrões pagãos, era um cara forte, era um cara bonito, era um cara para frente, ou seja, era alguém que poderia confiar na carne. Saul peca contra Deus, o espírito sai dele no sentido de que ele não está o capacitando mais para ser rei, e a partir daí demônios entram ali em Saul. Davi toca a harpa ali para libertar o rei momentaneamente, para dar um alívio para Saul, e é Davi que é ungido por Samuel e pelo Espírito Santo para ser rei no lugar de Saul. Então Eude é um ancestral de Saul, ele é alguém da tribo de Benjamim, a qual Saul fazia parte, né? E na época que o Juízes foi escrito, ali no meio do turbilhão da mudança de rei para Saul, de Saul para Davi, nós tínhamos essa história entre os israelitas. Saul é de qual tribo? Um judeu se perguntava para o outro. Saul é da tribo de Benjamim. Mas será que teve algum juiz de Benjamim? Será que teve alguém importante de Benjamim? Teve um carinha chamado Eude. O que Eude fez? Ele nos libertou dos moabitas. Muito bom, legal. Então Saul é alguém de uma tribo interessante aí, né? Só que Juízes vai colocar o que realmente aconteceu com Eude. Eude, ele já começa a cair. Eude já não é um rei ideal como é Otoniel, um juiz ideal como é Otoniel. Eude tem várias falhas. A primeira delas, talvez a mais óbvia, é o fato dele ter armado uma cilada, uma emboscada. É o fato dele ter usado de esperteza, de mentira, de manipulação para derrotar Eglon. Essa tática que ele usa é própria dos cananeus. Lembra que eu falei na pregação passada que o livro de Juízes é sobre a canaanização de Israel? Ou seja, Israel se tornar como os cananeus, Israel ser paganizado, mundanizado. Otoniel não é cananizado, ele não é paganizado. Eude já tem inúmeros traços nas entrelinhas de ser alguém que tem lá os seus vacilos e os seus pecados. Ele usa de engano como os moabitas usavam, né? E talvez o mais pesado do texto é que Eude é o único dos 6 grandes juízes que são descritos em detalhes aqui, que o texto não fala que o Espírito Santo veio sobre ele, porque não foi. Otoniel, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele conseguiu libertar Israel. Depois nós temos a Débora, que era uma profetisa. A profetisa era alguém ligado ao ofício, capacitado pelo Espírito Santo. Depois nós temos Gideão, depois nós temos Jefité, depois nós temos Sansão, que são juízes horríveis. Sansão é o pior dos juízes. Todos eles o Espírito Santo desce sobre eles. Eude, não. Você consegue perceber a força de sentido disso? O Espírito Santo saiu de Saul. Saul não é mais rei. Saul foi rejeitado. Eude, da tribo de Saul, da tribo de Benjamim, não tinha o Espírito Santo o capacitando a libertar Israel. Por isso que ele teve que usar de artimanha. Por isso que ele teve que usar de esperteza pecaminosa. Por isso que toda a construção poética do texto não apenas ridiculariza Eglon como um bezerro afeminado, mas Eude, tirar a espada da coxa, é uma imagem muito feia. É uma imagem que ele está ali fazendo o joguinho do rei, esse joguinho afeminado do rei, para conseguir matá-lo. Então, por um lado, ele foi um juiz que Deus usou, sim, igual Deus usou Saul no começo para libertar Israel de alguns povos ali, mas ele está na força do braço. Deus usa isso, sim, mas Deus não aprova isso.
O silêncio de Deus aqui na narrativa de Eude é muito ensurdecedor, porque uma vez que Deus fala que ele levanta Eude, Deus não fala mais, o Espírito não vem, Eude tem que se virar e usar de uma esperteza pagã e de entrar no joguinho daquele bezerro em Moabe, em Jericó, para conseguir derrotá-lo. Em outras palavras, Eude, ele aponta para Davi, ele aponta para que o rei não vai vir de Benjamim. O rei ideal não é da tribo de Benjamim, é da tribo de Judá. Isso fica bem claro para os leitores originais e para nós aqui do livro de Juízes. É Davi e não Saul, porque é de Davi que vai vir o nosso Senhor Jesus. E o livro que é atrelado aqui a Juízes é o livro de Ruth. Só uma curiosidade, os rabinos judeus da época de Jesus, eles entendiam que Eglon era um antepassado de Ruth. Por quê? Ruth era uma moabita. Isso não tem o menor fundamento histórico, isso não tem nenhuma base para se mostrar isso, então a gente não acredita nisso. Na verdade, é muito improvável que o rei Eglon é um ancestral de Ruth mais para frente, né? Mas o ponto não podemos perder, que Ruth, ela é moabita, ela é desse povo horroroso aqui, que tinha um rei todo afeminado e obeso aqui. Mas é de Ruth, que casa com um cara da tribo de Judá, chamado Boaz, que vai nascer depois de Jessé, que vai nascer depois de Davi, e depois o nosso Senhor Jesus. Então o texto ele está gritando para nós as entrelinhas, nesse silêncio, o seguinte: não confiem em Eude, não confiem na força do braço de vocês, não confiem em libertadores que vão vir na enganação, no intelecto, na força, na manipulação. Ele não é o líder que Deus levantou. O líder que Deus levantou é Davi, e o líder que Deus levantou de forma final é Jesus Cristo, nosso Senhor. É nesse nível textual que essa passagem aponta para o Evangelho e aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é filho de Davi e não de Benjamim, que é da tribo de Judá e não da tribo de Eude aqui. O texto está mostrando para nós que o rei ideal está por vir ainda. Eude não é ele. O rei ideal, ao qual vai nos libertar de forma definitiva, e não vai nos dar apenas 80 anos de alívio, mas uma eternidade de vida com Deus, ainda estava por vir. E também não era Davi, porque Davi peca também. Davi, ele é canonizado no momento que ele se deita com Betseba e mata o seu marido Urias. Salomão também não é o final. Salomão também é canonizado. Ele é paganizado quando ele tem 1000 mulheres. E esse texto é muito forte, porque quando Juízes era lido na época de Salomão, vocês imaginem que vergonha, porque o livro de Reis fala assim, ó: Salomão, por causa das suas 1000 mulheres, adorava os deuses dos Moabitas. Vocês conseguem perceber? Esses ídolos que Eude passou no meio deles, que não fizeram nada, o filho de Davi estava se prostrando diante deles para agradar as suas mulheres. Salomão não é o rei final também. Ele é o filho de Davi, mas ele peca igual todos os outros, porque ele não é Jesus. É Jesus que vem e não peca, não usa de manipulação, não usa de joguinho, não usa de braço humano. Ele vem como fraco, feio, pobre, não tinha nada para que o desejássemos, nenhuma artimanha humana. Ele apenas se entrega e se lança à cruz maldita e leva a ira de Deus em nosso lugar. E a Bíblia toda nos chama a confiar nesse libertador, nesse juiz, nesse rei que é o nosso Senhor Jesus. O terceiro e último nível do texto, e depois algumas aplicações práticas bem rápidas, a gente já termina. O livro de Juízes, como eu falei na escola bíblica para vocês, junto com Josué, Samuel e Reis, eles são livros proféticos para os judeus, e eles são de fato.
Ou seja, cada trama aqui, ele tem um nível histórico, ele tem um nível que aponta para além, que aponta para Davi, que aponta para o que Deus vai fazer no futuro, mas ele tem um nível final, que é o que Deus vai fazer no final de todas as coisas, que é o nível escatológico ou o nível profético. E é muito interessante aqui que nas entrelinhas, vamos ler novamente aqui o verso 20, Juízes 3, verso 20. Diz assim: Eude aproximou-se do rei, que estava sentado no seu troninho lá, na sua sala de verão particular, no seu banheiro, e disse-lhe: tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para você. Quando o rei se levantou do seu trono, da sua cadeira, do seu vaso, Eude estendeu a mão, tirou uma espada sobre a coxa direita e cravou na barriga do rei. Então, o humor aqui é bem trágico, né? Então, a palavra de Deus que Eude tem para Eglon é a sua espada, né? E essa espada, ela é descrita anteriormente como uma espada de 2 gumes, lá no verso 16, né? E em toda a Bíblia e em todo o Antigo Oriente Próximo, as espadas de 2 gumes, aquelas são as melhores adagas, elas carregam o sentido simbólico de ser uma mensagem. Em toda a Bíblia é assim. E a Bíblia, ela vai desenvolver isso no sentido de que a palavra de Deus, ela é de fato essa espada de 2 gumes que traz julgamento. Ela traz julgamento para quem recebe. Então Eude, a ambiguidade está nele mentir, mas ao mesmo tempo no duplo sentido de que essa espada era de fato a mensagem de Deus para aquele bezerro afeminado do Eglon, né? Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra na nossa alma e no nosso coração, ao ponto de nos dividir, e diante dela, da palavra de Deus, dessa espada, nós seremos julgados. E nosso irmão Fernando leu Apocalipse 19, quando Jesus rasgar os céus com um abrir e fechar de olhos, ele vai vir com seus olhos de chama de fogo e uma espada saindo da onde? Da sua boca, que é um modo simbólico de dizer que é a sua palavra que vai trazer julgamento para todas as pessoas. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. O profeta Jeremias, por exemplo, vai dizer que o fim de Moabe, desse povo aqui de Eglon, vai ser o julgamento de Deus da sua espada contra eles. Irmãos, está marcado o dia onde essa pequena adaga de Eude, cravada na barriga de Eglon, vai encontrar o seu significante máximo. Cristo Jesus, o libertador final, ele vai vir com a sua espada de 2 gumes. E é muito interessante que o Salmo 149, só para a gente ganhar um tempo, não precisa abrir, versos 5 em diante, vai dizer que enquanto os santos louvam a Deus, eles têm uma espada de 2 gumes nas mãos, porque é através dos santos que Deus vai trazer julgamento para as nações. Então nós participamos desse julgamento como remidos agora ao pregar o Evangelho e no julgamento final. Mas, Apocalipse capítulo 2, uma das igrejas, Jesus fala assim: olha, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês com essa espada no presente momento. Isso quer dizer que Deus vai julgar os ímpios, mas isso quer dizer que igrejas inteiras podem se tornar ímpias do mesmo modo que Israel se tornou ímpio com o passar do tempo, né? Assim como Israel peca e Deus levanta Eglon para puni-los, Jesus, ele está contra igrejas que vivem canaanizados, paganizados, tomados de pecado, mundanizados. Essa espada
ela é de dois gumes. Ela vai cortar a todos que não se arrependem dos seus pecados. O texto então nos chama ao arrependimento e a fé no nosso Senhor Jesus. 3 aplicações finais para nós concluirmos aí nos 5 minutinhos que nos restam. Primeiro, a gente precisa tomar muito cuidado com essa aplicação, mas o texto ele está ensinando para nós que Deus usa pessoas imperfeitas, juízes imperfeitos e estratégias imperfeitas para os seus propósitos perfeitos. Agora, existe um perigo da aplicação aqui, tá? Porque isso só é aplicado no caso de nós levarmos em conta que todos os pastores, todos os líderes de todas as igrejas são pecadores também. Só que, e aí a outra parte do nosso cuidado, quando a gente leva a revelação toda em conta, é que isso não dá desculpa para líderes pecadores estarem no comando. Então a soberania de Deus usa o que Ele quiser, mas na responsabilidade da igreja, a igreja deve julgar os seus líderes conforme a palavra de Deus. Tanto que Eude aponta para Saul, Saul foi rejeitado e não é mais rei. Não é para manter Saul ali. Depois, com Samuel antes, os filhos de Eli estavam cometendo pecados e Eli não estava fazendo nada, Eli foi rejeitado como sacerdote. Isso é importante. Então, na responsabilidade humana, Eude era para ter sido chamado ao arrependimento e a buscar a Deus por Israel. Não fizeram assim, na força do braço mesmo, e Deus usou isso. Ok. Mas isso não justifica líderes ímpios. Agora, isso na igreja. O texto também tem um tom político, porque nós estamos lidando de Israel não só como povo religioso de Deus, mas como uma entidade política. E na política, Deus também pode usar ímpios para as duas coisas, para nos trazer punição que nós merecemos, momentânea, uma disciplina na igreja e uma punição para a sociedade caída, e também usar ímpios para trazer libertação, algum alívio momentâneo para o povo. Quando a gente olha para um presidente, a gente não está necessariamente procurando um crente ali, mas alguém que vai trazer justiça, minimamente falando, em relação à sociedade como um todo. Ah, mas eu não vou votar naquele fulano porque ele fala palavrão, e aí vota na besta encarnada sem dedo. A sátira é a mesma com Eglon, tá? Vamos se valer aqui do texto bíblico para usar essa sátira. Mas Deus usa ímpios para propósitos eternos dele. Segundo lugar, quando a gente olha para Eude, a gente vê que ele não tem o Espírito, ele não está agindo com o guia do Espírito, com a guia do Espírito, ele age pragmaticamente, com artifícios de Canaã, com artifícios pagãos mundanos. Isso deve ser uma alerta para todos nós. A alerta é o seguinte: não é porque funciona que é da vontade de Deus, pelo amor de Deus, né? Não é usar técnicas mundanas para encher a igreja de ímpio, e a igreja está crescendo, o que Deus está ali. É o oposto disso, né? Quando as igrejas se incham por meios mundanos, é a mesma coisa de Eude, o Espírito não está ali, mas está funcionando. Se está funcionando na mentalidade podre e pragmática nossa, é porque Deus está abençoando. Não, Deus não está abençoando porque está dando certo. Se não estiver de acordo com o Espírito e com a palavra, Deus está amaldiçoando aquele lugar ao deixá-los nas ofertas e nos resultados dos seus esforços iníquos. Não é porque dá certo e Eude libertou Eglon que foi uma
uma coisa maravilhosa, elogiável. Eude estava na força do braço, e ele deveria ser repreendido por isso, digamos assim. Terceiro e último lugar, ofereça Eglon em sacrifício a Deus. O que eu quero dizer com isso? Há esperança para alguém como Eglon? Há esperança para um bezerro afeminado. Há esperança para um rei pagão. Há esperança para o seu povo, para o povo pagão. E a esperança é se eles se arrependerem, porque todos são igualmente pecadores. Se os juízes são paganizados e cananizados, quer dizer que eles são tão pecadores como os cananeus e como os moabitas. E a história vai nos mostrar, como eu falei para vocês, que os moabitas, apesar de em sua maioria ser julgado e condenado por Deus, é salvo por Deus na figura de Ruth, que entra na genealogia de Jesus. Jesus tem parte do sangue de Judá e parte do sangue dos moabitas, porque Ruth é uma das suas descendentes e ela era moabita. Há esperança para o pior dos pagãos. E Paulo fala assim em Romanos 15, olha, quando eu prego o evangelho, meus irmãos e irmãs, eu sou um sacerdote, e o sacerdote, meu punhal é a palavra de Deus, e eu firo as pessoas com a palavra de Deus, no sentido de mostrar a elas o pecado delas, e mostrar Cristo para elas, e quando elas se convertem, elas morrem, e esse morrer do ego, do pecado delas, Paulo fala assim, como sacerdote, eu ofereço como um sacrifício a Deus, e isso é agradável a Ele. Eude, todo momento, estava com essa mentalidade de sacrifício, e ele apunhalou como um sacrifício aquele bezerro Eglon. Isso foi um julgamento de Deus. Só que quando nós pregamos o evangelho e as pessoas se convertem, o julgamento de Deus caiu sobre ela, o seu velho homem é morto e condenado, mas surge dali uma nova criatura. É como depois surgir Ruth, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nessa nossa luta de pregar o evangelho, ao ponto que nós mortificamos nosso pecado e paramos pelo poder do Espírito, o poder de paganização em nós, Deus é glorificado. Deus é glorificado em nós. Irmãos, Eglon era fácil de matar. Eglon era um obeso afeminado. Israel ficou 18 anos com medo de Eglon. 18 anos com medo daquele seu inimigo. E Eude não precisava de toda essa trama, era só confiar em Deus, pedir pelo Espírito e conquistar. Da mesma forma nós, para concluirmos, os nossos pecados são ridículos. O pecado que te escraviza é ridículo. Né? Igual lá no Harry Potter, eu lembrei agora, né? Você tem aquele bicho papão, a coisa que você mais tem medo, ser ridículo, e ele se transforma num palhaço. Qualquer pecado é vencido, mas não na força do braço, no poder do Espírito, olhando para o Filho de Davi, nosso Senhor Jesus. E quando a gente faz isso, a espada nos corta, e nós podemos usá-la para cortar os outros, no sentido de salvação e sacrifício agradável a Deus. É isso que a história de Eude nos ensina. Amém?